Pessoal, ontem eu postei uma foto com alguns livros, para ser mais exato, 56 livros, que eu li aí nos últimos 3 anos. E o engraçado foi que esse hábito, essa vontade de ler, eu não tinha. E ela surgiu em 2022, se eu não me engano. Eu recebi um livro de presente de um colega, Fernando Revoreto, Thiago Brunet. Eu gostei tanto desse livro e aí eu fui pegando gosto para ler. E ontem também algumas pessoas já me perguntaram como que eu fiz para ler tantos livros em pouco tempo. Pessoal, eu tomei gosto para ler, porque eu entendi que nós temos uma crença. Muitas pessoas têm uma crença que vai sendo adquirida ao longo dos anos. E geralmente essas crenças, elas são limitantes, elas nos bloqueiam, elas nos deixam cegos para algumas coisas. E o que eu percebi é que livro após livro, essas crenças, elas foram diminuindo na minha vida. E um segredo que eu percebi foi o seguinte: começar com livros pequenos, livros finos, como esse daqui. E eu recomendo a leitura desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele fala de um personagem que muito simples, muito humilde, tipo um ajudante, começou praticamente como ajudante e foi incorporando uma filosofia bem interessante, que é poupar 10% de tudo que tem. E hoje, nesse mundo que a gente vive, a gente acaba esquecendo de trabalhar em cima de princípios. Eu escolhi ler a maioria dos livros que tem um viés, que tem insights que vêm da Bíblia. Napoleão Hill, gosto muito de Napoleão Hill, Daniel Goleman, também estou apaixonado agora por Simon Sinek, gostei muito da filosofia deles, e livros que trazem uma melhoria para principalmente empresários, porque a nossa vida não é fácil, a gente tem que bater o escanteio, ir lá e cabecear. E às vezes nessa correria a gente acaba desaprendendo algumas coisas e aprendendo outras, que são essas crenças que são limitantes. E esses livros têm me desbloqueado para muita coisa. Eu tenho enxergado a vida de uma forma bem diferente. E eu coloquei um princípio na minha vida, que é ser um filho melhor, ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um empresário melhor e ser um amigo melhor. E toda essa conjuntura de leitura tem me ajudado muito, muito mesmo. Hoje eu posso falar que eu sou um homem melhor do que eu era ontem, melhor do que eu era o ano passado e melhor do que eu era há 10 anos. E dentro desse princípio, eu busco empregar, eu busco aplicar isso na nossa empresa. Tenho aconselhado muitos jovens, muitos líderes, incentivado eles a ler, e eu tenho visto que muitos têm absorvido isso e têm buscado ter uma garra, uma gana de crescer, uma vontade de crescer muito grande. Isso é muito gratificante para mim, porque na vida a gente tem que deixar um legado. E o meu legado, inclusive, eu descobri melhor esse legado depois de ter lido o livro de Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Descobrir o porquê nós fazemos o que fazemos. Eu, por exemplo, sou engenheiro civil, sou empresário. Dentro do Grupo Enner nós atendemos diversas áreas. O Grupo Enner é um ecossistema voltado a diversas áreas, que atende desde inteligência artificial, engenharia, construção, geotecnia. E juntar tudo isso e resumir estava difícil, mas esse livro ele conseguiu me ajudar a entender qual que é o meu propósito, qual que é o meu legado. E compartilho isso com vocês e deixo aqui já uma pergunta. E você? Você já descobriu o porquê que você faz o que você faz? Se não, eu te aconselho, ler. Você vai descobrir coisas inimagináveis. Se precisar de alguma ajuda, pode contar comigo. Abraço.